Onerar ou não onerar? Eis a questão. Começa agora Brasília Já. É uma frase famosa em uma das peças de William Shakespeare. Ser ou não ser, eis a questão. E aí eu resolvi brincar, porque a grande discussão em Brasília, desde a última semana, mais, inclusive, desde o final do ano, é a questão da desoneração da folha de pagamento dos salários de 17 setores da economia. Setores produtivos, da área de serviços, enfim, setores que empregam muitas pessoas. E já vem há algum tempo essa medida para que facilite a empregabilidade, facilite a questão de manter a economia de uma certa maneira aquecida, porque são setores importantes da economia. Mas no final do ano passado, e essa é uma memória importante para vocês entenderem o fato do dia, o governo decidiu vetar o que o próprio Congresso Nacional tinha aprovado, que foi justamente essa desoneração da folha de pagamento. O Congresso, nada satisfeito, antes do apagar das luzes de 2023, derrubou o veto presidencial e deixou claro para o governo, para qualquer pessoa no país, que este era um assunto encerrado do ponto de vista constitucional. E não é que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, resolveu, sem que os parlamentares soubessem e já no período de férias, sair com uma medida provisória, invertendo todo o processo, ou seja, onerando novamente a folha de pagamento desses setores, e aí realmente a crise se estabeleceu. E aí vem o fato do dia. Hoje, em plena férias de parlamentar, é algo sagrado nesta capital do país. Mas não é que hoje o todo-poderoso presidente da Câmara, Arthur Lira, já está inclusive a caminho de Brasília, desembarca na capital para justamente tratar de um assunto. Com Fernando Haddad, a questão da desoneração da folha de pagamento. Isso causou um problema seríssimo nas relações entre o governo federal e o Congresso Nacional. E o presidente Lula, que sai em viagem hoje por algumas capitais do país, já deixou claro para o seu ministro da Fazenda: resolva este assunto. O que eu menos preciso hoje, segundo uma fonte palaciana me disse, é problema com o Congresso Nacional. Portanto, resolva essa questão para que o ano comece bem, porque eu preciso fazer muitas entregas em 2024. E é o que Fernando Haddad agora está tentando fazer, porque Fernando Haddad mantém a posição pela oneração da folha. Mas Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que esteve com Haddad no final de semana, no domingo e na segunda-feira, já deixou claro que o Congresso Nacional, em especial o Senado que ele preside, não concorda que seja novamente onerada a folha. O Arthur Lira, que chega a Brasília daqui a pouco, vem com o mesmo posicionamento. E o que está sendo costurado nos bastidores? É isso que eu trago para vocês. É justamente uma ideia alternativa, que já está sendo chamada aqui em Brasília de desoneração gradativa. É o que me informou uma fonte próxima, inclusive, do presidente da Câmara, Arthur Lira. Arthur Lira não está disposto a sair de Brasília com uma decisão tomada. O que se diz por aqui, pelo menos essa fonte confirmou, é que Arthur Lira virá para ouvir o posicionamento do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vai colocar o posicionamento da Câmara, mas vai levar o assunto para fevereiro, quando retomam os trabalhos do Congresso Nacional. E ele, claro, precisa fazer essa costura com os líderes partidários. Porém, de Rodrigo Pacheco, Fernando Haddad já recebeu a resposta. O melhor caminho é um projeto de lei enviado pelo governo ao Congresso Nacional. Ou um projeto de lei assinado pelo próprio ministro da Fazenda ou até pelo presidente da República. Não se sabe ainda como seria, mas essa está sendo colocada como a alternativa mais viável no momento. E como seria essa desoneração gradativa? Seria com o aumento do prazo para reonerar, ou seja, os setores ficariam mais tempo com o benefício dado da alíquota reduzida, com prazo maior para voltarem a pagar essa alíquota maior. Porém, essa alíquota seria gradativamente diminuída, ou seja, o tamanho de hoje, que é muito benéfico para os 17 setores, seria diminuído até chegar, talvez no ano de 29, com um valor que seja o real antes da definição deste projeto. Porém, este assunto, como disse no início deste conteúdo, causou estremecimento entre as relações políticas em Brasília. E não é à toa que Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, desembarca na capital. Daqui a pouco, talvez quando você estiver
assistindo esse conteúdo, ele já estará em Brasília para se reunir com o Fernando Haddad. E não é só ele que vai falar com o ministro da Fazenda, não. Está previsto ainda no decorrer do dia uma outra conversa de Fernando Haddad com o vice-presidente da República. Lembrando que o presidente Lula está fora de Brasília, mas não fora do país. O vice-presidente Geraldo Alckmin não somente é o vice-presidente, mas também detém um ministério importante, que é o da indústria. E ele sabe como esse segmento precisa desta medida ser mantida. Não a medida que Haddad deseja, de onerar, mas a medida que foi no ano passado definida, aprovada, inclusive com veto derrubado do presidente pelo Congresso Nacional, que é a desoneração da folha de 17 setores. Portanto, Brasília hoje, em plenas férias, janeiro, esvaziado, judiciário de férias, o presidente da República fora da capital, o Congresso Nacional praticamente fechado, a não ser para as visitas que os cidadãos fazem àquele local. Teve reunião importante, primeiro na segunda-feira, com os senadores, no caso, diretamente com o presidente da casa, e hoje com o poderoso Arthur Lira. Fernando Haddad vai ter que retroceder. Essa é a definição que está em Brasília, pelo menos a informação que tive do Palácio do Planalto é que a determinação do presidente Lula é: resolva este assunto com o menor estremecimento possível, que já causou uma crise que não é boa para o reinício do ano legislativo de 2024. Portanto, Haddad tem que conseguir uma solução. Lira não gostaria de nada que Haddad está propondo, mas vamos ter que entrar num acordo, num bem bolado entre os dois. Essas são as informações de hoje, mas acompanharemos e amanhã talvez traremos para você os bastidores dessas reuniões, agradecendo a sua audiência nesse dia e sempre como faz o meu parceiro que essa semana está de folga, Rodolfo Lago, e pede ao final de cada conteúdo: compartilhe, apoie, vai lá, divulgue para aqueles que você conhece, afinal de contas isso é muito importante para nós. Até amanhã.